Aula 20 do curso React Essencial e Acelerado, título: O exemplo Jogo da Velha, casos de uso. Muito bem, então, como eu anunciei na aula anterior, nós passamos a tratar nesta aula modelagem dinâmica. Então, a modelagem estrutural até a aula passada, quais são os elementos que compõem meu programa, como eles estão organizados, vimos isso lá no diagrama de deployment, e agora nós vamos ver a modelagem dinâmica, iniciando pela modelagem dos casos de uso da aplicação. Então temos aí um diagrama de casos de uso de UML. Esse diagrama de casos de uso ele contém essencialmente dois elementos principais. O terceiro elemento é a ligação entre eles. Mas o caso de uso, que são as elipses, então o nosso programa ele tem dois casos de uso: refresh, select position, está ali colocado, e dois atores, representados pelos bonequinhos, o ator User Interface e o ator Tic-Tac-Toe Backend. Muito bem, o que significa isso? Bom, vamos conversar primeiro a respeito de modelagem dinâmica. Modelagem dinâmica é aquela modelagem de software focada a descrever o programa em execução. E esse diagrama ele diz o seguinte: quais são as funcionalidades que o meu programa é capaz de executar quando ele estiver em execução? E a resposta são os dois casos de uso. Então, eu digo ali embaixo, casos de uso são as funcionalidades do meu programa. Então, eu tenho a funcionalidade refresh e a funcionalidade select position. O que eu estou querendo dizer com isso? O que é o refresh? O refresh é quando eu recarrego a aplicação. Então, vou lá no browser e mando recarregar a aplicação. Basicamente, recarregue o estado atual. Então, esse é o espírito. E o que é o select position? É aquela funcionalidade que é acionada quando eu vou lá e clico numa posição, seleciono uma das minhas posições. Que, evidentemente, na dinâmica de um jogo da velha, significa que eu estou querendo colocar a minha peça naquela posição. Bom, e os atores num diagrama de casos de uso? Digo lá embaixo na tela. Os atores, eles modelam no nosso diagrama os elementos externos que interagem com o meu programa. Então, a nossa aplicação, pensando na nossa aplicação React, naturalmente, nós temos dois elementos externos. Um elemento externo é o usuário, o usuário que vai lá e usa o programa. Então, significa o quê? Opa, eu preciso ter uma interface para esse usuário, que é exatamente o que a gente quer implementar com React. E o segundo elemento externo, representado pelo ator à direita, é quem? É o back-end. A minha aplicação React, ela interage com o back-end. E o que é o back-end? O back-end é um elemento externo, é um outro programa. Então vejam, esse diagrama ele me mostra, estamos modelando então a nossa aplicação React. Quais são as funcionalidades que nós precisamos tratar? Então, refresh e select position. Vejam, select position efetivamente a gente vai modelar ao longo das próximas aulas. Agora, refresh é o que? É acionar uma funcionalidade do browser, mandar recarregar a minha aplicação. E os elementos externos, o usuário da aplicação. Evidentemente, quando a gente faz uma aplicação React, nós estamos preocupados numa aplicação para o usuário humano, e o back-end, que é um outro elemento externo. Bom, esse diagrama, o diagrama de casos de uso, ele me mostra funcionalidades e elementos externos. Mas olhando para esse diagrama, eu não sei em que ordem as funcionalidades do meu programa podem ser executadas. E a isso nós vemos no diagrama de visão geral de interação. Então, no diagrama de visão geral de interação, nós temos dois nodos representando os casos de uso. Isso é uma referência indireta, mas eu trato isso nos meus outros livros, não é o ponto aqui. Mas, de qualquer modo, nós queremos enxergar os nodos como os casos de uso. São os mesmos dois casos de uso, evidentemente, refresh e select position. E notem que aí
tem uma ideia de ordem. Quer dizer, o início da execução do programa está representado por aquela bolinha toda preenchida do lado esquerdo. Então, o primeiro caso de uso que é executado necessariamente é o caso de uso refresh, ou seja, a aplicação é carregada. A partir da execução do caso de uso refresh, eu entro num ponto de decisão, que é o nó de decisão, destacado pela seta azul aí no diagrama, e a partir desse ponto de decisão, observem que eu faço loopings, eu posso executar refresh quantas vezes eu quiser, eu posso executar o select position, clicar na posição quantas vezes eu quiser. E a outra opção que eu tenho exatamente é fechar o programa, que é a opção exit. Muito bem, então vamos dar uma olhada no nosso programa em execução. Já vimos antes, vamos olhar novamente. Bom, então vamos ver esse programa em execução. Vejam, as duas funcionalidades, os dois casos de uso. Refresh. Então eu venho aqui, vejam, venho aqui no botão de atualização, que é a ideia de refresh, clico no botão. Vejam, pá, atualização. Observem uma coisa bastante interessante. Observem que aparece uma imagem meio estranha, um preenchimento meio estranho, que logo desaparece. Observem que lá embaixo, quando aparece aquele preenchimento meio estranho, eu vou clicar o refresh agora novamente. Lá, olha a mensagem lá embaixo. Carregando. Então, na verdade, essa representação, essa imagem que aparece muito rapidamente no início, é a imagem que eu carrego e que ela é exibida antes da resposta do servidor. Quando o servidor responde a requisição HTTP, isso é atualizado da forma que nós estamos vendo. Então, vejam, isso é a funcionalidade refresh. A funcionalidade select position é vir aqui e clicar. Opa, jogador deve jogar. Cliquei, cliquei e vamos lá. Então vejam, clica de novo. Então observem, nesse momento que eu não tenho partida iniciada, o meu clique significa iniciar uma partida. Ok, cliquei, iniciou uma partida, dessa vez foi o programa que começou. Agora eu tenho que jogar, ok, vou jogar. Muito bem, vamos jogar aqui, vamos jogar aqui. Até que nós chegamos a uma partida encerrada. Olha, a partida terminou empatada. Nesse momento, se eu clicar novamente, nota, a única funcionalidade que eu tenho acesso, fora o refresh, é o Select Position. Muito bem, então clica numa posição, eis que o programa é reiniciado. Muito bem, vimos então o nosso programa em execução. Voltemos à discussão. Bom, na verdade, o único complemento que eu quero fazer agora é chamar a atenção para qual é o espírito da funcionalidade Select Position. Então vejam, nós clicamos na posição e nós vimos o comportamento do programa. Só que o que nós estamos desenvolvendo aqui nesse curso, nessas aulas do capítulo 7, é o front-end. Então, o que o nosso front-end faz? Quando eu clico numa posição, vejam aqui na tela, front-end, fazer requisição ao back-end passando o ID da posição, qual posição foi clicada, requisição HTTP, uma post, naturalmente, e com a informação que vem, atualizar os componentes React. Já o back-end, ele é que implementa a lógica que nós percebemos. Então, quando não tem uma partida iniciada, eu clico, iniciar partida. Quando tem uma partida iniciada, o meu clique é interpretado como procedimento de lance. E quando a partida está encerrada, o meu clique é interpretado como o reiniciar o programa. Cliquei, mostrei partida empatada, cliquei, reiniciou o programa. Então vejam, vamos ver bem isso. Se nós estivéssemos fazendo o projeto do software completo, nós estaríamos preocupados com o projeto do front-end e o projeto do back-end. O front-end fazendo o que é a sua finalidade, back-end executando a sua responsabilidade, tratando a sua responsabilidade. Mas neste curso nós estamos preocupados apenas com o front-end,
construído em React. Então, deixando bem claro que o nosso front-end faz é requisição HTTP e atualização dos componentes agregados. Muito bem, então nesta aula em que nós tratamos os casos de uso, esse assunto está tratado lá na seção 7.3 do nosso capítulo 7, e esta aula nós ficamos por aqui.